Então, a gente vai falar sobre adultos que se relacionam como criança, né? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que isso faz parte de todos nós. Então, às vezes, a gente fica pensando que isso não acontece com a gente, ou fica julgando atitudes infantis de outras pessoas, e muitas vezes a gente não percebe quando isso acontece dentro do nosso mundo. E é uma coisa que faz parte dessa existência aqui das relações humanas, né? De vez em quando, de vez em médio ou de vez em sempre, dependendo da pessoa, se relacionar a partir desse lugar infantil e imaturo. Algumas coisas a gente nem enxerga como infantil e imaturo, né? A gente acredita que são normais, que fazem parte do senso comum e que a gente está certo, né? Em vários momentos isso acontece. E aí, às vezes, quando a gente começa a explorar mais profundamente as raízes de certos comportamentos e observar certas reivindicações, certas coisas que a gente acha que a gente tem direito de ter, a gente começa a perceber que, no fundo, existe um lugar sensível, frágil, que não sabe expor exatamente o que quer, quais são suas necessidades, que não sabe colocar limites de verdade, que muitas vezes não tem habilidade, capacidade de saber lidar com sentimentos, né? E esses sentimentos, basicamente, são experiências emocionais que a gente teve que foram difíceis, né? Lá atrás, geralmente. E a gente vai explorar um pouco, hoje, as raízes dos nossos comportamentos infantis. Ontem a gente falou... Tava todo mundo aqui ontem? Tinha alguém que não estava aqui ontem na aula? Séries? Mais alguém? Maria Paula? Tá. Enfim, se vocês puderem assistir a aula anterior, tá? Tá no YouTube, a gente subiu para o YouTube. E a gente falou exatamente da nossa capacidade de reação, de ser reativo diante dos conflitos da vida, né? A gente foi falando sobre como que as relações se esfriam, como que a gente perde conexão, por que acontece. E a gente falou basicamente sobre um padrão que a gente chama de camada de proteção, que é um lugar onde a gente fica protegendo nossas dores e se relaciona muito a partir desse lugar, sem profundidade, sem revelação, sem intimidade. E hoje a gente vai falar exatamente o que está por detrás dessa camada de proteção. A gente falou um pouco ontem, mas hoje a gente vai ser um pouco mais específico, tá? Então, só queria dar essa introdução dizendo que é comum que a gente caia nesse lugar imaturo, infantil, que às vezes a gente fica exigente, que às vezes a gente quer ter razão, independente do que o outro fale, a gente quer ter razão no final, que muitas vezes a gente acusa, que muitas vezes a gente entra em jogos de poder, né? Que muitas vezes a gente entra num lugar de extremo controle sobre o outro, sobre a gente mesmo. E muitas dessas coisas estão relacionadas com esses sentimentos primais, que na nossa visão são dois. São dois sentimentos primais que dominam grande parte do nosso mundo emocional, né? Outros autores vão colocar outros sentimentos, mas a gente trabalha com dois, a gente vai falar um pouco sobre a dinâmica entre eles, um pouco de teoria do apego, algumas coisas que são importantes vocês saberem para a gente poder dar continuidade no nosso workshop. Ok? Então, quem puder ligar o vídeo para a gente conectar, ficar aqui mais íntimo, a gente sabe que o mundo digital é muito frio, né? A gente ficou aí 2 anos, né? Fazendo tudo digital, e agora que o mundo está reaparecendo em pele, corpo, contato físico, temperatura, a gente gostaria de ver vocês, se for possível, né? Ficar um pouquinho mais próximo. Tá? Então, se você puder ligar o vídeo, a gente agradece. Se não, tudo bem. Então, vou ligar aqui nossa apresentação para a gente começar.
Quem tiver com o som ligado, puder desligar, por favor, observe se o som está mutado. Porque senão interfere aqui. Maravilha, tá dando para ver aí? Tá, agora falta passar o... Vou botar na Mas apresentação. ele está... falta ficar no modo de exibição, né? Com a tela cheia. Aham. Aí passa, pode passar. Então é isso. Hoje o tema da aula são adultos que se relacionam como crianças. E aí, então, vocês ontem, né, quem não viu, mas está lá gravado no vídeo, não sei se vocês estão lembrando que tem aquele diagrama que a gente coloca, né, que na camada mais externa é a camada de proteção. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje ainda sobre essa camada mais externa. Ontem a gente explorou bastante ela, mas esse slide aqui ainda fala um pouco sobre isso, para que a gente possa, então, entrar nas outras camadas, né? Camada mais intermediária que a gente vai focar hoje, né? Mas por que então os adultos, né? Como a gente sabe quando os adultos estão se relacionando como crianças, né? Quais seriam os sinais, né? A gente falou ontem da reatividade, esse é um sinal mais evidente. Então, quando a gente está muito reativo, né? Ou tentando atacar, se defender, ou então a gente se escondendo, se isolando, se fechando, não se comunicando, ou então tentando agradar. Então, essas seriam as três formas básicas que seriam um sinal, esse tentando agradar que não é genuíno, que é a gente tentando fugir do conflito através da máscara. Mas existem outros sinais que indicam que a gente está se relacionando como criança. Então, esses outros sinais que a gente vai falar agora, por exemplo, jogos de poder, né? Então, isso é muito comum nos relacionamentos, né? O jogo de poder e acusação. Então, a gente querendo, às vezes, ser mais do que o outro, né? Querendo ser o terapeuta ou o salvador, ou aquele que sabe o que é melhor para o outro, que quer mudar o outro. E isso se dá em várias esferas, não só na esfera, às vezes, psicológica, mas, às vezes, sexual também, essa questão do poder, né? E também o que a gente vê muito, né, nos relacionamentos hoje é aquele jogo de poder assim, que se um está se mostrando, né, interessado, aí o outro se afasta, né? Porque ele não tem essa disponibilidade, né? Essa abertura realmente para criar intimidade. Então ele se afasta. E ele pode se sentir sufocado, né? Pode ter uma ferida da invasão. E aí, quando o outro se afasta, aí essa pessoa, então, resolve se aproximar, que é puramente um jogo de poder, né? Então, isso não cria intimidade, não cria conexão, e é impossível ter um relacionamento saudável quando está nesse jogo, que é um jogo extremamente infantil, né? E o jogo de acusação, que é outra coisa também muito comum, né? Quando a pessoa que está muito ligada a esse jogo de acusação ao último item aqui, que é o vitimismo, né? Então, a pessoa, ela acha que o outro, né? Ela projeta no outro toda a responsabilidade dos desafios na relação, do fracasso na relação, como se o outro realmente fosse o 100% responsável por tudo de errado que acontece, todos os desencontros que acontecem, né? E então a pessoa não consegue se autorresponsabilizar pela parte dela, porque todo conflito relacional tem duas pessoas envolvidas, então tem uma parte que é nossa, né? Tem uma parte que tem a ver, inclusive, com a nossa história de vida, que não é nem só daquela relação atual, mas está conectada com o nosso trauma de desenvolvimento, com a nossa privação emocional na infância, e uma série de outros traumas que a gente teve, né? Então, não reconhecendo isso, a pessoa, quando não reconhece isso, ela não tem um trabalho de autoconhecimento suficiente que faz com que ela se perceba nesse lugar imaturo, então, o que ela faz é estar acusando o outro de ser o responsável, de estar errado, né? E que ela está certa, sempre achando que ela está certa, né?
E, às vezes, isso é duplo, né? Um fazendo com o outro o tempo todo, né? O que é mais comum. E, então, fica praticamente impossível, né? Se criar uma conexão. Esse tema da dependência emocional hoje está sendo muito abordado e é muito importante a gente entender bem isso, né? Porque a maioria de nós, se não está nesse lugar, já passou por ele, né? Ou às vezes tem um nível, pode ter um nível ainda, pode ter assim, resolvido um pouco, mas todos nós temos um pouco dessa dependência, até pela cultura que a gente vive, né? Que a gente não teve realmente esse suporte dos pais, né? Como um mamífero, ser humano necessita, né? Que é a espécie que mais necessita realmente de atenção, de carinho, de presença, de contato físico, de encorajamento para crescer, de suporte emocional. E isso é muito raro dentro da nossa sociedade moderna, né? Cada vez mais difícil, né? Então, como eu falei, muitos de nós vai ter esse vazio, né? Essa carência, que é uma espécie de um buraco emocional, né? E a gente quer, então a gente projeta inconscientemente no outro, a gente quer que o outro preencha. Mas existe outro termo assim que é sinônimo desse, né? Que está sendo mais usado ainda, que é a codependência emocional, ou a codependência, que foi estudado em grupos de pessoas viciadas em álcool ou drogas, né? Eles começaram a perceber que aquelas pessoas que eram viciadas, né, quando eles começaram a tratar, a equipe de saúde começou a tratá-los e a envolver a família e atender a família, eles começaram a ver que a família, o comportamento que a família tinha ajudava o paciente a continuar no vício. O tipo de comportamento, né, de tentar ser o salvador, de ter uma dependência do outro também, é como se dependesse daquela pessoa, de cuidar dela, de salvá-la. Então, depois esse termo passou a ser usado de forma mais abrangente para todos os tipos de relacionamento, né? Quando a gente fala que é codependente, é que a gente entende assim que os dois estão numa situação de dependência emocional. Um está buscando ser preenchido no seu buraco emocional, no seu vazio, pelo outro. Então, às vezes, são pessoas que têm essa tendência assim, de ter dificuldade de ficar sozinhas, de ter a sua própria iniciativa de fazer as suas próprias coisas, de ter a sua própria vida. Então, sempre tendo muita carência da presença do outro, né? E isso pode ser um dos parceiros que tem esse comportamento, né? E que tem muita angústia de estar na ausência do outro. Já o outro também pode estar nessa relação de codependência quando quer salvar o outro, né? Quando quer... e esse salvar, por exemplo, ele tem a ver, ou ajudar, a gente poderia falar assim, ajudar o outro. Ajudar é uma coisa boa, a gente nos ajuda, nós somos interdependentes, e é muito saudável que a gente ajude uma pessoa ou outra, mas nesse caso aqui, significa que eu estou descuidando de mim, eu estou sacrificando a mim mesmo para poder cuidar do outro, olhar para o outro, entendeu? Sendo que o outro não tem essa necessidade, porque às vezes, claro, você tem um pai ou uma mãe doente, você vai sacrificar para cuidar deles, porque isso já é uma situação específica, mas nesse caso aqui é uma outra situação, o outro não quer que você necessariamente fique, né, cuidando dele, porque isso é uma forma também de manipulação, né? No fundo, a gente às vezes quer que o outro seja de determinada forma, que haja de determinada forma, faça aquilo que a gente quer, é uma tremenda manipulação, né? E o que esconde isso também? Essa tentativa de salvar o outro, além de ser uma grande manipulação, está escondendo uma gigantesca baixa autoestima, porque é através dessa tentativa de salvar o outro, de sacrificar pelo outro, é que essa pessoa pode sentir que ela é importante, que ela é amada, que ela é reconhecida. Mas lá no fundo também existe um ressentimento, né? Eu fiz tudo por você, né?
vem também o vitimismo, né? E agora você não retribui. Então, não é algo genuíno, entende? Porque, como eu falei, ajudar o outro pode vir de um outro lugar genuíno, bonito, autêntico e libertador. Mas o que a gente está falando aqui não é desse lugar, é desse lugar mesmo de codependência, né? Então, é sempre importante a gente observar numa relação quando tem esse sinal. E, às vezes, ele é muito sutil, né? Nem sempre ele é tão evidente, né? Tanto na pessoa que está dependendo do outro, que tem muita angústia de ficar longe do outro, sem fazer as coisas com o outro, não consegue, por exemplo, fazer uma viagem só, fazer alguma coisa, um programa sem a outra pessoa, porque depende excessivamente do outro. E é muito interessante, às vezes, quando a pessoa observa, ela tem assim 2 casamentos, ela pode observar que esses papéis também trocam, né? Que às vezes num ela estava mais naquela dor do abandono, que a gente vai falar mais para frente, muito carente do outro, e no outro relacionamento ela está num outro lugar, né? Ela está mais com mais independência, mas ao mesmo tempo também ela pode estar naquele lugar do medo da invasão, né? Bom, a vingança também é um outro sinal que a gente está, como adulto, se relacionando como criança. E isso é muito comum, né? Que é esse desejo de vingar do outro, né? Mesmo que a gente nem faça alguma coisa, um ato de vingança, mas esse desejo que a gente tem que o outro sofra, que o outro passe alguma dificuldade, algum sofrimento, para que a gente sinta que foi justo, que está, né? Que a gente projeta no outro toda a responsabilidade pela nossa dor, né? Esse é o problema. Por isso que é infantil. Então, assim, aquela dor que a gente sente, por exemplo, às vezes do abandono, da rejeição, ela é muito mais antiga, como a gente vai ver mais para frente aqui no próximo slide. Mas a gente personaliza e projeta totalmente no outro. Então, a gente tem o desejo de vingança. A gente quer que o outro sofra, que o outro passe por uma dor para que a gente fique aliviado, né? Esse é um lugar comum e infantil também, né? E o vitimismo, como já falei, né? Esse lugar que a pessoa não assume a responsabilidade pela dor dela, pelas escolhas, né? Pelos desafios da relação, a parte que cabe a ela, né? Porque não é só da outra pessoa. A outra pessoa também, ela tem a sua dor, ela também tem as suas dificuldades, ela também tem a sua imaturidade. Então, muitas vezes, né, 2 pessoas, quando estão naquele jogo de sedução, de início de namoro, com aquele encantamento todo, né, que tem uma coisa bonita, tem uma chama, é bom aquilo, é gostoso, mas por trás disso, na maioria das vezes, tem uma carência profunda e a gente precisa reconhecer, porque senão, se a gente não reconhecer, a gente joga toda essa carência no outro para que a gente seja satisfeito, né? Próximo slide. Mas, assim, por trás, então, de tudo aquilo, de todas aquelas reações, aquelas ações, aqueles sentimentos, aquelas atitudes e comportamentos que a gente viu, a gente está tentando esconder o quê, né? O que a gente está tentando esconder? Muitas coisas, né? Na verdade, uma profunda dor. Então, a gente tem essa, como eu disse, né, essa privação emocional da infância, pode ser num grau menor, vai depender do grau de cada um, né, da intensidade, mas todos nós temos, né, de uma forma ou de outra. E aí, essa dor, então, pode ser do abandono. Para algumas pessoas, a dor do abandono é mais forte, ou para outras pessoas, a dor de ter sido invadido é mais forte, que também é uma dor muito grande, né? E, em geral, a gente experimenta, às vezes, as 2 dores, porque, às vezes, a gente, através do pai, a gente sentiu, vamos supor, o abandono, e, através da mãe, a gente sentiu a invasão. Isso pode acontecer. Ou não, pode ser que aconteceu dos 2 ter o abandono, enfim. Mas sempre tem um que predomina, né? Tem um dos 2 que é mais forte na nossa vida.
E como eu falei também, isso pode variar de relacionamento para relacionamento. Pode acontecer que algum relacionamento, essa dor do abandono seja mais forte, né? E no outro aparece a da invasão. Então, essa dor do abandono, ela vai acontecer na infância quando a gente não recebeu todo aquele afeto, aquela presença, aquele contato amoroso necessário, aquele suporte emocional que a gente precisava. Isso vai deixar realmente um buraco muito grande na gente, uma carência, em que a gente quer preencher de toda forma. Então, se torna aquela pessoa mais necessitada do outro, né, na relação. É aquela pessoa que está sempre buscando mais contato físico, mais presença, e o outro, às vezes, se ele tem a ferida da invasão, e esses dois costumam se atrair, né, ele busca se afastar, ele não corresponde a essa necessidade, a essa expectativa. A gente, às vezes, tem dificuldade de perceber essa dor do abandono e a gente vai percebê-la mais quando, por exemplo, acontece um rompimento amoroso, seja de um namoro, um casamento, em que aquele abandono vem de uma forma muito impactante, porque, de fato, aconteceu um rompimento, né? E se a gente estava ainda amando aquela pessoa, apaixonada por aquela pessoa, essa dor do abandono é muito forte, né? Todo mundo aqui já sentiu em algum momento, né? O que a gente fala, o famoso coração partido, né? Porque é como se a gente sentisse mesmo, né, que a gente desabou e que a gente não vai dar conta, né? E às vezes aquele luto se prolonga por muito tempo, a depender do buraco, né, que a pessoa tem. Então ela precisa realmente de uma ajuda, de um trabalho de autoconhecimento, para ela perceber que esse abandono agora, vamos supor, dessa separação, desse rompimento, ele foi, na verdade, ativada, uma ferida que foi ativada, que ela é primal, ela é lá da infância, né? E quando a gente reconhece isso, a gente despersonaliza, a gente faz muito esse trabalho na mentoria, né? Que a gente vai aprofundar todas essas temáticas para ajudar a pessoa a despersonalizar isso, porque isso fica mais leve, né? E a gente se liberta mais, porque a gente sabe que está nas nossas mãos a escolha da gente transformar, integrar essa ferida primal, né? Agora, como eu falei, então tem pode ter esse grande abandono, né? Esse abandono intenso, né? Que é causado pelo rompimento, mas também acontece os pequenos abandonos, quando numa relação a pessoa quer ficar mais junto e o outro está usando compensações como excesso de trabalho, pornografia, e não busca o outro, não quer contato com o outro, né? E o outro se sente aquele abandono, são os pequenos abandonos que a gente chama, que é muito importante a gente perceber quando isso é ativado, a gente vai sentindo sempre aquela angústia, né? Em que a gente quer aproximar e o outro está se defendendo através de várias compensações, né? De várias coisas que ele busca fazer para evitar um contato íntimo mais profundo, está só na superfície. E aí a gente tem a outra dor, que é a da invasão. Então, a invasão significa que a pessoa, na infância, ela passou por alguma experiência de ter sido invadido, seja um abuso emocional, né, de ter sido muito criticado, ou de ter apanhado, de ter sido comparado com outras pessoas, humilhado, não visto, não ouvido, né? Ou então foi um abuso, às vezes, sexual, que aí é algo mais traumático, né? Mas, em geral, um abuso emocional, a maioria de nós, né, já teve, né, em algum nível, algum grau, dessa crítica, dessa comparação, né? E aí, a pessoa, então, quando se torna adulta, ela vai ficar muito sensível quando ela perceber que o outro quer chegar mais, né? Que o outro quer estar mais junto, né? Quer estar mais naquela simbiose, né? Porque ela sente o quê? Sufocamento, né? A gente fala também a vida da invasão ou do sufocamento, né? Que a pessoa sente que está sufocada, ela não dá conta daquela demanda
daquela pessoa, né? Então, é importante realmente explorar isso com profundidade, porque o que acontece? Muitas vezes, essa pessoa que teve essa ferida da invasão, ela vai ter muita dificuldade de vínculo. Eu já vi muitos casos assim, né? Que é triste você ver. Às vezes, qualquer tentativa de aproximação da outra pessoa, né? O parceiro, ele sente que ele está sendo sufocado. Mas, assim, qualquer coisa. Às vezes é real mesmo que o outro está sufocando, mas nem sempre é real, né? Então, pode dificultar essa pessoa a realmente criar vínculo, né? Porque ela vai ver tudo como invasão, tudo como sufocamento. A rejeição, a gente coloca meio junto com o abandono, porque no nosso trabalho, porque está muito conectado, né? Mas na infância poderia ser uma criança assim que ela não foi de fato abandonada, mas ela sentiu uma rejeição, né? Que ela não era aceita do jeito que ela era. Mas essas duas feridas, elas estão muito interligadas. No fundo, faltou esse suporte emocional e tem um buraco muito grande, né? E claro, por trás, né, disso tudo a gente está tentando esconder um profundo medo, né? Medo de amar, medo de intimidade, medo de ser visto, né? E aí tem outras coisas, né, que a gente aborda na mentoria, como vergonha, que é uma questão muito importante da gente trabalhar, né? Essa vergonha profunda que a gente tem, não só, às vezes, da sexualidade, mas da nossa pessoa, né? Da gente não sentir bom o suficiente, né? E os traumas que a gente não vai falar exatamente hoje, mas assim, só para diferenciar, porque as pessoas às vezes entendem trauma como um trauma assim de choque, que é algo assim fácil de ser verificado, né? Um acidente, uma catástrofe, uma coisa muito forte que a pessoa ficou tremendamente traumatizada, mas no nosso trabalho a gente aborda um trauma que todo mundo tem, que chama trauma de desenvolvimento. E os pesquisadores da neurociência perceberam, né, que eles são tão importantes quanto esses traumas intensos, né, porque a pessoa às vezes recebe aquilo, embora seja um trauma de desenvolvimento, que seria esses traumas de você não ter sido aceito, não ter sido acolhido, né, ou ter sido abusado, invadido, e aí a pessoa continua funcionando no sistema nervoso como se fosse aquele momento que ela viveu aquilo, né? Então ela continua funcionando desse jeito. Então ela nunca sente genuína, nem espontânea, nem com autonomia, ela está sempre em choque, né? E dissociada. Então é isso. Pega a bola, Vitor. Então, basicamente, só falando um pouco mais de trauma, trauma não é o evento ocorrido no passado, mas é o que perdura no teu sistema nervoso, ou seja, aquilo que se mantém como informação que ficou congelada no momento que você sofreu algo. Como a Vidia falou, o trauma de desenvolvimento está relacionado com situações de desenvolvimento, situações de vínculo, de relacionamento, né? A gente diferencia trauma de desenvolvimento de trauma de choque nessa estrutura do desenvolvimento. Nosso desenvolvimento como mamífero, ele acontece através da relação, né? Mesmo que eu não tenha um pai ou uma mãe, fui criado pelos avós, no orfanato, a minha forma de desenvolver apareceu e aconteceu através das relações. Então, eu me desenvolvo através disso. E muitas vezes esses traumas de desenvolvimento vêm em gotas, né? Em pequenas situações que vão acontecendo repentinamente. Em algum momento dentro da gente, a gente compreende, a gente cria uma imagem congelada e a partir dessa imagem congelada a gente entende a realidade de uma certa maneira e a gente compreende o mundo através de crenças que são construídas através dessa imagem congelada, né? Eu tenho uma experiência para contar sobre isso tive uma experiência com meu pai e com meu irmão, que meu pai, eu queria muito estar com meu pai, junto do meu pai, fazia tudo que meu pai queria para estar junto com ele, né? Então, meu pai nunca fazia nada que eu gostava, ele tinha as coisas dele, aí eu acompanhava ele, porque era a maneira que eu tinha para estar com ele. E aí, em algum momento, ele gostava muito de disco, né, de vinil. E naquela época, né, lá nos anos 80, começo dos anos 90. E aí ele comprou um disco de vinil, eu tinha entendido que o disco era meu. Não sei se eu entendi certo ou se eu entendi errado. Eu sei que em algum momento
ele estava falando do disco com o meu irmão, e eu sentia que ele e meu irmão tinham uma conexão maior, intelectual. E aí eu falei, ah, mas o disco é meu. E aí eles começaram a brincar, fizeram chacota de mim, né? Tipo, me sacanearam de alguma maneira pela minha frase. E aí, naquele momento, eu senti que aquilo ficou congelado. Na terapia, vários momentos eu lembrei disso. E é uma coisa muito boba, né? Se você for pensar assim. Mas provavelmente já tinha toda uma carga de energia e de questões e de memórias que estavam por trás. E naquele momento eu senti que eu não podia confiar em homem, que homem não era confiável, que eu não podia me abrir com os homens, que eu não podia mostrar meus desejos, que eu não podia criar um vínculo saudável, né? Obviamente que eu estou falando muito superficialmente, mas às vezes essas imagens elas ficam congeladas na nossa consciência e a gente começa a agir a partir desses lugares, né? Das crenças que vão crescendo através dessas imagens. Então, o trauma geralmente está relacionado com o sistema nervoso simpático, parasimpático. Eu não vou entrar aqui em detalhes, esse slide aqui vai ser passar bem rápido. Quando acontece alguma coisa que é muito intensa, muito grande, que a gente chama de trauma de choque, né? Por exemplo, um acidente de carro, abusos sexuais podem ser traumas de choque também. O que acontece muitas vezes é para o sistema nervoso dar conta daquilo, daquela carga, porque a gente começa a ativar uma carga de energia muito alta e a gente pode colapsar ou entrar ter algum tipo de surto. O nosso sistema parasimpático, que é um sistema que está muito ligado com as funções autônomas, batimento cardíaco, estados mais de relaxamento, nossa digestão, coisas mais do sistema autônomo mesmo, que a gente não tem tanto controle. Quando ele percebe que o sistema simpático, que é o de luta, que está relacionado com luta e fuga, começa a ficar muito alto, ele vem, sobrepõe, né? O simpático, o parasimpático sobrepõe o simpático numa tentativa de sobrevivência, de dizer, tá com muita carga de energia, o sistema nervoso não dá conta disso, espera aí, deixa eu parar isso aqui. E aí é geralmente nesse momento que cria o que a gente chama de choque ou dissociação. E aí é um desconectar da realidade mesmo. E é uma sensação interna de freio e acelerador puxado ao mesmo tempo. E aí, quando a gente vai... Isso impacta a nossa fisiologia, a nossa capacidade de sentir a vida de qualquer maneira, de algumas maneiras, né, específicas. Cada um vai ter a sua. E muitas vezes, quando a gente passa situações que remetam àquele tipo de trauma, pode ser você vê a cor, uma cor específica da camiseta que você foi abusada, por exemplo, né, abusado, né? Aquilo impacta o teu sistema nervoso, você nem sabe de onde vem, às vezes você nem percebe. Então, às vezes o choque, a dissociação, eles vêm em momentos na nossa vida adulta, tá? E aí o que a gente trabalha, essas descargas de trauma, a terapia mais moderna que eu conheço de trauma, que chama experiência somática, que é uma formação que eu fiz, utiliza muito esses movimentos autônomos. Então a gente permite o corpo fazer certos movimentos que eles vão induzir a descargas e muitas vezes terminar movimentos que ficaram rompidos na minha resposta de luta e fuga. Então, às vezes eu, por exemplo, quis virar o volante, não consegui virar o volante e tive uma experiência de choque ou dissociação antes de terminar o movimento. Então, às vezes, movimentos que precisam ser libertos e terminados para que essa energia do trauma que está no corpo, que está no sistema nervoso, descarregue, tá? Bom, as dinâmicas infantis nas relações, né? A gente comentou sobre invasão e abandono, a Vidia falou já mais profundamente sobre isso. Então, o abandono é tudo que está relacionado com privação, com negligência, de não ter. E quando como a gente falou ontem, toda a criança ela quer 100%. Ela quer 100% o tempo todo, né? Quem é pai aí deve perceber isso né, com a criança. E quanto mais você dá, não adianta, ela quer mais e mais, né? E muitas vezes, mesmo dando muito, ela sente falta. E muitos pais não conseguem dar, tem que trabalhar, chega em casa estressado, puto, não tem tempo, não tem paciência, não tem um desenvolvimento, um entendimento do mundo emocional da criança, como lidar, esse tipo de coisa. Às vezes separa, o pai separa, às vezes um dos pais morre, né? A morte toca na ferida de abandono. Ou separa, cria outra família, né?
tem uma outra família, não entra mais em contato. Então, todos esses tipos de negligências e faltas que a gente vê na nossa vida comum, né? A gente vê aí, todo mundo tem um pouco disso em algum nível, né? Então, isso se tocaria na nossa ferida de abandono, na sensação de falta. E a ferida de invasão é qualquer tipo de sensação do seu limite rompido. Isso inclui quebras de contrato também. Então, às vezes, os combinados que você tinha com seu pai, com sua mãe ou seu pai não cumpriam nunca, né? Abusos físicos, emocionais, e também muitas críticas e julgamentos, onde a gente é invadido na sensação de que a gente não é aceito como a gente é, que a gente deveria ser diferente, que aquilo que a gente é não é ok para os nossos cuidadores. Então, isso também toca na ferida de invasão. E aí é muito comum que, na vida adulta, a gente atraia pessoas que vão tocar nas nossas feridas infantis. E muitas vezes o nosso tesão está relacionado em atrair pessoas que vão, de alguma maneira, ativar gatilho, ter gatilhos que vão ativar a nossa criança emocional e vão mostrar sentimentos e pontos que a gente precisa compreender ou integrar, né? Se você for ver aí no senso comum, ninguém sabe disso, né? Então as pessoas vão se relacionando, vão se machucando, vão sendo feridas e vão geralmente atraindo um padrão de relacionamento, uma forma, um parceiro que já observaram isso, né? Pessoas que atraem pessoas muito parecidas, né? Então, muitas vezes homens indisponíveis ou mulheres indisponíveis, pessoas que são muito críticas ou julgadoras, né? Que são controladoras. E aí por que isso acontece? Porque é uma forma da vida, da existência, mostrar para a gente o que a gente precisa trabalhar, e a gente, em algum nível, tem um vínculo de tesão nisso, de prazer, que eu vou explicar daqui a pouco, tá? Então, na teoria do apego, que é uma teoria da psicologia, eles chamam de o evitativo e o ansioso, ou seja, quem tem a ferida da invasão está sempre evitando proximidade, intimidade e contato, se abre, se fecha, se abre, se fecha. Quando percebe um movimento muito forte do outro, se distancia, quebra os contratos, não cumpre o que é falado, né? E o outro, que geralmente que é o ansioso, que seria a pessoa que tem a ferida do abandono mais forte, está querendo mais disponibilidade, mais afeto, mais proximidade, mais intimidade, né? Nem sempre de um lugar, muitas vezes não de um lugar saudável, né? Mas ele quer, enfim, quer suprir esse buraco do abandono dentro dele, né? Muitas vezes tem dificuldade de ficar sozinho, utiliza muitas compensações para não sentir a dor do abandono, tem vícios, esse tipo de coisa, tá? O que seria um padrão saudável de cada ferida, né? A gente vai falar sobre isso amanhã. Amanhã, inclusive, é a aula mais importante, que a gente vai dar todas as diretrizes para a gente fazer diferente, para a gente aprender diferente. Mas o que seria um padrão saudável? Seria uma pessoa que tem a ferida do abandono saber, saber sentir essa dor, esse desconforto, ter a capacidade de ficar com ela mesma, de aprender a ter solitude, mas também de comunicar as suas necessidades e as suas dores de uma maneira realmente vulnerável e não exigindo do outro, né? De um lugar saudável, falando a partir da experiência dela, sem culpar o outro, sem entrar em jogo de poder, né? Isso seria um padrão saudável, né? De quem tem essa ferida. E quem tem a ferida da invasão, o padrão saudável seria realmente aprender a colocar limite claro e assertivo e objetivo. Ao invés de se afastar, de não dizer e de ficar frio, distante, dizer, olha, eu consigo te dar isso e isso eu não consigo te dar, eu me comprometo com isso, isso e aquilo, certas coisas eu não consigo me comprometer, de realmente ter verdade, honestidade na comunicação daquilo que você pode dar para o outro, tá? E de estabelecer uns limites mesmo. Ok? Bom, reconhecimento, ação consciente, a gente vai falar amanhã mais sobre isso. Certo? Isso que a gente chama de prazer negativamente orientado vem do PEFOR, que não é muito foco do nosso trabalho na nossa mentoria de relacionamento consciente, mas a gente gosta muito, a gente fala um pouco sobre isso no trabalho, e a gente fala um pouco sobre círculo vicioso do amor imaturo também, que, enfim, são coisas mais complexas que a gente entra mais profundamente no trabalho mesmo.
Mas o que acontece muitas vezes é que quando a gente é criança, existe uma necessidade grande de ser aceito, né? E a gente sofre esses abusos, essas dores emocionais, e a gente não tem uma capacidade do sistema nervoso de lidar com isso. E a nossa necessidade de sobrevivência faz com que a gente lide de uma maneira não muito saudável e muitas vezes que a gente não aprenda a desenvolver uma inteligência emocional, porque não existe nem na família, nem socialmente isso é ensinado, né? E por essa incapacidade de lidar com dor e sofrimento, com a dor e com o sofrimento, e a criança, quando ela nasce, ela é muito prazer, né? A energia vital sexual dela geralmente está no corpo todo, né? Se ela não sofreu traumas tão intensos logo cedo, geralmente você vê uma criança que ela é muito viva e ela é muito inteira com as coisas que ela faz. Ela vê uma flor, ela é total com aquela flor, ela é total no brinquedo, ela é intensa, ela tem a energia toda dela naquilo que ela está fazendo, geralmente. Isso quer dizer o quê? Que o fluxo da energia dela, da energia sexual, não estou falando aqui de sexo, tá? De atividade sexual, da energia vital, energia da vida, ainda está fluindo de uma maneira boa, interessante. E quando ela começa a sofrer esses rompimentos, esses traumas, o que a gente faz na nossa consciência muitas vezes, para dar conta, pelo sistema nervoso não estar desenvolvido e não saber lidar com umas dores, a gente começa a colar a nossa energia vital sexual com a dor e o sofrimento. Então, muitas vezes, pode parecer estranho, né? Vocês vão achar estranho. Mas muitas vezes, por trás das situações desagradáveis de conflito, pessoas que a gente atrai e dos sentimentos que aquela pessoa causa na gente, existe um tesão mesmo. Esse tesão geralmente é totalmente inconsciente, a gente não percebe ele, e às vezes é um tesão sexual mesmo. Eu já senti assim, genital, em certas situações, muito prazer. Então existe um vínculo entre a energia sexual e a dor, que é a maneira como a gente sobrevive na infância, né, para lidar com os traumas. E aí a gente precisa separar, o que ajuda a sair desse lugar é separar a dor do prazer. Então, quando se permitir sentir prazer nessas situações, sem julgamento, sem achar estranho, né, e realmente corporificar isso. Porque a partir do momento que você consegue realmente sentir prazer nessas situações, você entendeu que você está buscando aquilo para sentir prazer e você sentiu. Então a gente começa a desmagnetizar mesmo essa necessidade de ficar atraindo essas situações, esses sentimentos sempre. Às vezes eles vão vir com uma carga menor, às vezes você vai perceber eles vindo antes, né? E devagarzinho, fazendo esse trabalho, você consegue ir começando a separar, e aí isso afeta o seu relacionamento, a maneira como você vai se relacionar, porque você não vai estar mais, ou menos, você vai estar menos, se relacionando menos a partir desse lugar magnético, de atrair situações de dor para sentir prazer. Ok? E, gente, isso parece estranho, mas isso é real, tá? Isso acontece mesmo. Eu tenho experiências muito fortes com relação a isso. A gente vai fazer um exercício hoje, tá? A gente vai continuar o exercício de ontem. Eu vou fazer uma meditação guiada. Eu me mudei recentemente, não consegui achar meu microfone, não consegui gravar ela para vocês, mas eu vou fazer aqui na voz, utilizando um pouco de música em alguns momentos, parando a música, tá? Então a gente vai precisar do seguinte, você vai precisar estar numa posição confortável, com a coluna ereta, de preferência sem apoio nas costas, vai te manter mais presente, né? Vai te manter mais inteiro, com a tua energia mais inteira. Com os pés no chão, se você estiver numa cadeira. Se você não estiver na cadeira, você pode se sentar de perna cruzada, ou a maneira que for melhor, mas tenta manter a coluna ereta, o peito aberto, né? A cabeça no prolongamento do tronco. E devagar você vai fechar os olhos e vai começar a respirar um pouco mais intensamente pela boca. Você vai deixar a boca aberta e você vai fazer respirações um pouco mais intensas e fortes com a boca. Então inspira profundo.
com o objetivo de carregar, de trazer um pouco de energia para o seu corpo, como se você estivesse se preparando para alguma atividade que é importante para você. Sem segurar a inspiração e a exalação, quando uma termina, a outra já começa. E continua respirando desse jeito enquanto eu vou guiando o exercício. E aí você vai trazer duas situações do seu passado, uma situação do seu passado que você sente de relacionamento, que foi um conflito que ainda te marca, que ainda te toca, que ainda te dói. Então talvez você tenha passado por uma situação de muita desconfiança com alguém, talvez você tenha tido um rompimento com uma pessoa muito brusco e você ainda gosta dessa pessoa. Talvez você tenha uma relação muito difícil com seu pai ou com sua mãe, de muita dor, uma não aceitação de quem você é, ou um pai que foi embora, que te abandonou, que desistiu de você, do contato, do vínculo. Alguma coisa que seja marcante, que seja impactante, que ainda, quando você lembre, ainda te ative. Continua respirando. E você vai, né? Ontem a gente falou sobre reatividade, sobre a camada da reação, como a gente reage, e a gente vai tentar aprofundar um pouquinho mais e começar a se perguntar, diante dessa situação, se eu não reagir, se eu não atacar, se eu não julgar, se eu não ficar frio, distante, se eu não tentar harmonizar, o que eu teria que sentir? Que dor que poderia vir? Você vai se perguntar internamente, você vai continuar respirando e permitindo esse sentimento vir à tona. O que eu teria que sentir? O que poderia acontecer? Talvez uma sensação de seus limites invadidos, talvez uma sensação de um profundo abandono. Sentimentos, dores, vontade de chorar, raiva, angústia. Vai deixando o seu tronco sensível, o seu coração sensível para sentir, por detrás da camada de proteção, quais são os sentimentos que estão por detrás desse conflito. Continua respirando profundamente.
chegou agora, a gente está numa meditação guiada, prosseguir a meditação. Talvez ainda venha uma vontade grande de acusar, de criticar, de ir contra o outro, mas continua aprofundando e ir para debaixo da vontade de reagir. O que eu teria que sentir? Se você estiver sentindo alguma coisa que é desconfortável, se pergunta: quando foi a primeira vez que eu senti isso? E se abre para o universo, para o seu corpo, para a existência te mostrar aqui e agora. Quando foi a primeira vez que eu senti esse sentimento? Talvez você possa se enxergar como uma criança regredida, frágil, sozinha. Tudo bem, pega na mão dessa criança, acolhe ela. Talvez você se sinta muito desprotegido, com medo de ser machucado. Talvez memórias infantis, novas ou antigas que você revisita aqui e agora. Fica atento às sensações corporais, aquilo que acontece com o seu corpo. Devagar, você vai trazendo a sua respiração de volta. Vai abrindo os olhos lentamente, conectando com o ambiente, olhando ao redor, olhando as paredes, aquilo que está no seu ambiente, percebendo que você está num lugar seguro novamente, como um adulto com ego consciente, alguém que escolheu entrar dentro do exercício e que agora pode escolher sair dele e voltar à realidade do aqui e agora. Então, realmente olha assim, ó, movimenta o pescoço um pouquinho, olha a parede, os objetos, talvez alguma coisa que você goste no ambiente que você está, reconhecendo o lugar que você está. E agora, então, pegue o seu caderno, né, a sua caneta, para a gente fazer o exercício de hoje. Você vai poder colocar aí no papel algumas reflexões. Então, a primeira coisa, né, você escolher um conflito que você teve de relacionamento, algo que seja mais recente, que você possa, assim, até descrever com detalhes, né? O que foi exatamente que aconteceu, né? Pode Quanto ser mais esse você mesmo da detalhar, meditação. Pode ser esse da meditação, inclusive. exatamente.
E quanto mais você detalhar, melhor, né? Para você entender. E aí, reconhecer as sensações físicas e emocionais que surgiram, né? Então, se veio uma tristeza, se veio uma dor de estômago, um aperto no peito, isso às vezes ajuda muito, né? Você identificar o que aconteceu fisicamente, o que aconteceu emocionalmente, porque a gente precisa corporificar essa experiência, né? E o que veio, né? Se veio uma vontade de acusar, né? De culpar o outro, ou de ter poder, né? Então, sendo bem honesto, né? Se surgiu essa vontade em você, né? Ou outra coisa que surgiu, né? Você coloca, se veio até uma vontade de vingança também, um desejo de vingança. E o que eu teria, que esse é o mais importante, né? Que sentir se eu não reagisse. Porque aí você vai identificar qual é a ferida, né? Então, assim, se eu não reagisse, se eu não acusasse, se eu não quisesse vingar ou ter poder, ou, enfim, ou me isolasse ou me fechasse, tem várias formas de reagir, o que eu iria sentir? Né? Qual que é essa ferida? E aí Então, você tenta, talvez as pessoas se confundem muito nesse passo, às vezes elas falam raiva, ou elas uhum, falam mágoa, vergonha. Isso são emoções, tá? uhum, Essas emoções, elas permeiam, elas estão ao redor das feridas. Então, muitas dessas emoções, às vezes, elas vêm até como uma forma de reação. É natural, às vezes elas precisam ser expressas e mostradas, mas aí você tenta identificar se é invasão ou abandono, tá? Pode escrever isso. as emoções que estão ao redor, mas tenta ver, cara, acho que essa situação seria uma situação de abandono. Se você tiver Uhum. sentido abandono agora na meditação, massa. Se você tiver sentido invasão, beleza, você coloca. Mas tenta identificar entre essas duas, porque, como a gente falou anteriormente, são as duas feridas primais de qualquer tipo de trauma que a gente receba na infância, geralmente é uma ou é outra, tá bom? Então a E gente vai como a dar uns gente já minutinhos. sentiu isso lá na infância, é natural que quando você está com um parceiro atual, inconscientemente você projeta, né? Aquela, aquela dor, aquela ferida que você já sentiu e personalizando muito naquela situação, né? Então, como o Vitor falou, é muito importante reconhecer qual é essa ferida, que ela é muito antiga, né? Porque as emoções você já vai falar lá no item 2, né? As sensações físicas, emocionais, mas aqui no 4 é mesmo a ferida, invasão ou rejeição? O abandono, né? A rejeição está junto com o abandono. Então a gente vai dar uns minutinhos, tá? Vou botar uma musiquinha aqui para vocês, enfim, conectarem com o exercício. We are held by God. And when I say God, I'm just going to say all that is. We choose what we let go of from moment to moment. And as we choose
we step into the new reality forming in front of us, of infinite possibility. And whatever choice you make, you can't fall out of it. Let's call it love. You can't fall out of love. You can't fall out of love. But you can never lose your way completely. And how the suffering is just not giving in. Endless choices. Endless choices. And yet there's one choice. E aí, gente, precisam de mais tempo? Como é que tá aí? Terminaram? Quem terminou faz assim, ó. Dá um joinha. Deixa eu ver aqui. Tá. Então tá bom. Vamos finalizando então. Quem precisar de mais tempo, você pode terminar depois, tá? Bom, explicar algumas coisas. Primeiro, rapidamente, assim, falar sobre o exercício. A gente começou a praticar uma coisa que a gente acha que é um grande passo de maturidade, que é a capacidade do container, que é esse lugar de dar um passo para trás quando eu tenho vontade de reagir e vou sentir o que realmente está acontecendo comigo, vou realmente perceber isso, né? Obviamente que aqui foi de um lugar digital, rápido, né? A gente realmente está fazendo de uma maneira muito mais superficial, mas é essa capacidade de realmente ir nas origens dos sentimentos. Então, esse é um primeiro passo para a gente ganhar maturidade, né? Que é essa capacidade de conter frustração, de lidar com a vida da maneira como ela é, com a realidade como adulto, né? Isso é uma capacidade de ser adulto, é lidar com a realidade e sentir a realidade do jeito que ela é, tá? Então, amanhã a gente vai falar mais sobre passos para a gente construir, né, de uma maneira diferente. E essa construção ela passa justamente por alguns desses passos e hoje a gente começou a fazer isso. Então, convido vocês para estarem aqui amanhã, a gente vai dar algumas diretrizes, a gente vai falar um pouco sobre o programa do nosso trabalho também. Não, pode deixar aí, não tem problema não, eu tô ouvindo. Desliga aí, por favor, Leandro. Não, já liguei, desliguei.
Então, peço que vocês compareçam. Quem não tiver participado das outras aulas pode vir, não tem problema. E aí a quem não gente vai dar assistiu a de ontem também pode assistir, está lá que vocês vão entender melhor, né? Porque é uma sequência, né? O que a gente abordou ontem, aí continuando hoje, né? Indo para a camada de vulnerabilidade, amanhã a gente vai para os recursos, né? Como é que a gente vai lidar com isso para conectar mais com a essência. Isso. E como o Vitor colocou, né? Aqui a gente está fazendo assim de uma forma mais rápida, porque é 1 hora de encontro que a gente tem aqui, né? Porque é um evento gratuito só para vocês conhecerem mais nosso trabalho. Mas amanhã não percam, que é muito importante. Inclusive, a gente também tem uma surpresa, né? Para as pessoas que querem se inscrever na nossa mentoria de relacionamento consciente, que vai de 27 de abril até final de junho, são 2 meses, e mais um final de semana, e que a gente tem todas as quartas-feiras o encontro online, né? Que dura na média de 2 horas, um pouquinho, né? E a gente tem sempre aprofundando cada tema, né? Mara, põe aí no mudo, por favor. Então, cada encontro a gente vai aprofundar um tema, a gente vai dar uma meditação guiada, a gente consegue realmente levar para, mesmo sendo Zoom, né? Para que o trabalho seja mais vivenciado, mais corporificado. Então, é um trabalho assim que tem dado muitas transformações e revoluções nas pessoas. A gente já tem algumas pessoas inscritas, inclusive a gente vai ver se traz algum aluno para compartilhar com vocês, né, a experiência dele, porque é realmente um trabalho muito transformador, né? E de qualquer Então, maneira, não percam. independente de você querer fazer ou não, né? Sim, Venha na aula que, enfim, você já está exatamente. recebendo aqui muita coisa, né? Para você poder complementar, né? Porque a gente já está passando muita coisa aqui para vocês, né? Nesse evento gratuito. Então, para poder chegar até o final, né? Ver assim a última etapa, não deixe de vir, tá, gente? Convide também os amigos. Então, só queria perguntar se alguém tem alguma dúvida, quer falar alguma coisa que seja pontual sobre o exercício, que queira perguntar, que queira tirar alguma dúvida, né? Rapidamente. O microfone está aberto. Cri, cri, cri. Barulho do grilo. Nenhuma dúvida? A gente vai colocar a gravação lá no grupo do Beleza. WhatsApp, tá? Quando subir aqui, eu provavelmente devo tacar para o YouTube e aí eu mando lá para vocês. Gratidão à presença de todos vocês. O canal do YouTube, eu esqueci o nome agora, a gente usa tão pouco, mas me manda uma mensagem no Zap que eu te mando a gravação de ontem, aí você vai ver o link, tá? A gente está publicando mais lá na nossa página no Instagram, chama Expanda Intimidade, tá? Lá tem muitos conteúdos, quem não conhece, vou colocar aqui. A gente tem muitos conteúdos sobre Tantra, sobre relacionamento consciente. Peraí. A gente vai gravar todas as aulas, que alguém perguntou aí, E as aulas vão estar lá no WhatsApp, que eu acho que vocês estão lá, né? Tantra Relacionamento. Isso. A gente precisa até mudar o nome do canal do YouTube, tá? Desatualizado. Então, gente. Então, Graças. boa noite, bom descanso. Muito grata. Beijos. Tchau, amigos. Beijos. Beijos, Sérgio. Adorei te ver aqui, viu? Adorei também, gratidão. Grata, querida. Até amanhã. Tchau. Até. Valeu, gente.